Pode começar? Quando quiser. Ok, bora lá. Olá, minha gente, tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Esse programa incrível, ele conseguiu uma coisa incrível, reunir duas das maiores autoridades de constelação familiar do país, e como a gente teve o prazer de ouvir Mimânsa Érica Farni, e ela falou bastante do seu primeiro aluno, ele está aqui. Então nós vamos ouvir Renato Chambertati e Mimânsa Érica, como se fosse a primeira vez. Vocês se conheceram hoje. Conta um pouquinho dessa história, Mimânsa, daquele menino que era cabelo loiro, ele estava contando algumas coisas aí, que estava procurando autoconhecimento. Ele achou o autoconhecimento? Com certeza. Então, Mimânsa, como é que foi essa história? Só conheceu ele como? Ele apareceu na sua vida? Nossa, como eu falei já, né? Quer dizer, nossa, eu vivi na Índia, né? E naquela época as pessoas procuravam no mundo inteiro. E, obviamente, ele tinha aqui no Brasil já um pequeno espaço para as pessoas do Osho, né? E tinha acabado o seu estudo de medicina e procurava também, como as pessoas no mundo inteiro. E então, brasileiros que conheciam ele foram a Pune, me conheceram a mim, entendiam que eu falava português, que também era uma coisa absurda. Toda a gente achou que eu sou louca a aprender português, mas então eu peguei o avião e vim ao convite dele fazer uma apresentação em São Paulo para o Brasil. E o Renato é que me recebeu e organizou o primeiro encontro em São Paulo, certo? Exatamente. Conta como é que foi da sua parte, Renato. Eu sempre fui um buscador. Ou seja, eu queria me conhecer, queria me trabalhar. E nessa época eu fui convidado para ser sócio de uma escola de terapias, e terapias corporais especialmente, e meditação. E foi assim que eu fiquei sabendo da existência do Osho e das meditações, e aquilo me tocou muito profundamente. E uma das atividades dessa escola era trazer pessoas, terapeutas ou técnicas modernas, coisas novas que tinham no mundo todo. E aí falaram pra gente de uma tal de Mimânsa. Uma tal de Mimânsa, que morava lá em Pune, na Índia, e que fazia trabalhos incríveis. E falamos, ok, vamos chamar a Mimânsa. E foi assim, fizemos um convite, né? E foi assim que eu conheci a Mimânsa. Entre tantas outras pessoas, a maioria alemã, lembra a Samvara, né? Que fazia trabalhos de renascimento. Mas a minha conexão com a Mimânsa foi imediata. Nessa época eu tinha 23 anos, exatamente. Tinha acabado a faculdade de medicina e já estava totalmente envolvido com esse trabalho de autoconhecimento. Eu buscava os trabalhos para me conhecer, antes de mais nada. E para mim, eu devo confessar que essa escola ela era maravilhosa, porque eu tinha a possibilidade de conhecer pessoas e terapeutas do mundo inteiro, mas na minha própria casa, porque eu convidava as pessoas para dar os cursos, os treinamentos aqui no Brasil, e é claro que eu fazia, e era isso que eu mais queria, na verdade. E foi assim que eu conheci a Mimânsa, e desde então, né? Aí no próximo ano convidamos novamente, depois no outro ano novamente, e assim foi por muitos anos, e permanecemos conectados esse tempo todo. E não só eu aprendi muito com ela e com os trabalhos que eu fazia com ela, mas também a Mimânsa funcionava para mim como uma mentora, uma pessoa que dizia, olha, se você quiser conhecer tal pessoa ou tal trabalho, isso é algo incrível.
porque eu até então, eu nunca nem tinha saído do Brasil. Uhum. E a Mimância já era essa pessoa internacional que morou em muitos países e que fazia muitos trabalhos e que conhecia terapeutas incríveis. Então é claro que cada um que ela falava, eu corria aí atrás, porque eu tinha e continuo tendo sede de me conhecer. Isso sempre foi o que me moveu. Não era o trabalho que me movia, mas sim uma necessidade, uma busca pessoal por entender, por me entender. E como consequência, a gente vai também aprender um pouco sobre o ser humano. E, portanto, isso sempre foi o que me moveu. Eu nunca comecei a fazer um trabalho pensando, eu vou trabalhar com isso. Afinal de contas, eu já tinha uma profissão, eu já era médico e para mim aquilo era o suficiente no sentido de que eu não precisava fazer outra coisa. Mas não teve como, dentro do tipo de medicina que eu faço, não tinha como deixar de fora todas essas vivências, esses processos de autoconhecimento, porque isso ia muito de encontro com a busca da compreensão dos sintomas e das doenças. Então a constelação, o encontro com a Mimância e também depois as constelações vinham totalmente nessa direção. E, portanto, é como algo que encaixou, deu certinho. Encaixava muito. O casamento perfeito, né? Yes. De tantos anos, Mimância. E ele foi um bom aluno? Fala a verdade agora. Nossa, que presente, que presente. Que presente. Não, é verdade, né? Eu cheguei em São Paulo, né? E o Renato me pegou até no aeroporto e fiquei lá, talvez 15 dias, 3 semanas. E depois de viagem fui para Rio de Janeiro, depois mais Brasília e Fortaleza, todos os anos. E depois eu voltei novamente para São Paulo. E é interessante, né, que eu fui para todos esses lugares também, mas São Paulo era especial, né? E é essa atitude pessoal dele, interesse, que também era o meu, no fundo. O meu interesse não era profissional, mas sim a minha experiência, né? E compartilhar isso, e ele recebeu isso e levou para frente. Isso deu também satisfação, lógico, né? O aluno prendado, né? Ele aprendeu bem e soube passar adiante. Quando foi esse primeiro curso de constelação familiar no Brasil? Com a Mimância? Com a Mimância. Eu acho que foi final de 1996 de constelação. Ok. É lógico que já tinha no trabalho dela, assim como do Bert, essa coisa de trabalhar sempre o essencial em cada pessoa. E esse primeiro trabalho, que foi quando eu conheci a Mimância, foi em 89. Né? Então, em 89, a Mimância já começou a fazer um trabalho muito profundo, de trabalhar questões muito essenciais nas pessoas. Para mim foi uma revelação, foi transformador perceber essas questões essenciais. Mas a constelação no formato bem de constelação, que também foi uma grande surpresa, e era mais um trabalho que ela ia apresentar, isso foi final de 96, mais ou menos, né? Em 97, aí já começou muito forte, fazer vários trabalhos, treinamentos, enfim. Aí as coisas só caminharam. E aí cresceu demais. Mimância, você formou tanta gente. E o Renato está contigo desde o primeiro dia. Então isso tem uma coisa assim incrível para a gente que é educador, né? Quando o aluno segue o mestre, isso é um reconhecimento incrível. E você vendo esse trabalho lindo que ele faz, eu acho que te enche de orgulho, né? Não segue o mestre, segue o natural, o essencial. Não seguimos. Aliás, o primeiro encontro que ele organizou tinha o título Quer saltar da gangorra dos seus relacionamentos. Ainda não era constelação.
a gente já tinha essa ideia que aí tem algo que não funcionava. E como é que o Bert, um dia não era constelação, a partir de um dia era constelação? Ele descobriu e evoluiu. Tá? Então, nossa, um processo. E, nossa, que alegria. E ele continua hoje, né? Não é? Nossa, leva tudo para frente. Muito bacana isso, mas é um grande exemplo que é importante a gente ter os nossos mentores, né? Os nossos ícones, as pessoas que a gente deve seguir, porque eu acho que a vida da gente falta tanta referência, né? Que vê tanta coisa aí. Então eu vejo em vocês a referência de todo esse trabalho da constelação familiar no Brasil, e o Renato, como um grande profissional, um grande líder, faz trabalhos incríveis, no qual a gente tem a honra de trabalhar dentro do Instituto, também fazendo um trabalho novo, incrível. Mas eu vejo que a constelação familiar, ela tem que ter essa referência, esse encontro desse início, essa história. Como o meu amigo Genésio fala, isso aí a minha irmã é uma enciclopédia, né? É uma Barça, mas dentro de tudo isso, com certeza vieram algumas dificuldades que o Renato já me contou com relação ao Conselho de Medicina e tudo mais. Mas eu vejo que tudo que é novo incomoda. Se hoje incomoda, como era em 1996? Incomodava muita gente? Olha, eu como médico sempre desenvolvi muitos outros tipos de trabalhos que fugia um pouco da medicina clássica. Portanto, eu era uma pessoa que poderia ser muito visada pelo Conselho Regional de Medicina sobre isso. Tive umas 2 situações onde o Conselho Regional me pediu explicações sobre coisas que eu estava fazendo. Eu dei essas explicações e ficou tudo muito em paz. Portanto, eu nunca vi a medicina como algo ruim, pelo contrário, eu sempre vi a medicina como a base com uma profunda gratidão, porque foi a medicina, através de uma formação, de me tornar médico, por toda essa formação que me trouxe compreensões profundas sobre o ser humano. Então, eu não posso dizer que eu fui muito incomodado com tudo isso. Para 30 anos, agora vai fazer esse ano, 34 anos de formado, e fazendo o tipo de trabalho que eu faço, que é um pouco fora da medicina, bastante fora da medicina clássica, mas que eu também utilizo, não posso dizer que eu fui muito incomodado. Mas eu acredito que isso talvez outras pessoas tenham sido mais incomodadas ou tenham sofrido mais com isso. Eu não posso dizer que eu sofri com isso. E nem sinto que eu sofra hoje com isso. Eu não sinto necessidade, no meu olhar, de excluir nada. Pelo contrário, eu acho que tudo que vem para ajudar o ser humano a se tornar mais pleno, mais saudável, mais livre, mais fortalecido, isso é sempre muito bem-vindo. Todos nós sabemos que o ser humano, além do corpo, ele tem uma mente que influencia muito em tudo na sua vida. Nós também sabemos que existe um campo energético que atua nas relações humanas. E é claro que para olhar para uma pessoa da sua forma integral é importante nós colocarmos em perspectiva todas essas dimensões, da parte física, a parte familiar, sistêmica, o psicológico, o energético. Então, tudo isso está em nós. Tudo isso faz parte de nós. E para tudo isso existem
aprendizados e conhecimentos que contribuem para esse ser humano estar cada vez mais ele mesmo, cada vez mais conectado com a sua própria força, cada vez mais livre no sentido de exercer a sua existência pessoal, independente daquilo que a sociedade espera, aquilo que os pais desejavam para os seus filhos, e, portanto, o ser humano, ele é um movimento constante de evolução, ele é um movimento constante de busca, e é claro que nem todo mundo está comprometido com isso, mas está tudo muito certo. Cada um tem o seu tempo, a sua necessidade, e é sempre importante nós respeitarmos tudo isso. Mas para aqueles que se buscam, né, hoje em dia, a constelação tem se mostrado um caminho muito revelador e curativo, em muitos sentidos. Não só nos sentidos emocionais, não só nos sentidos energéticos, mas também fisicamente. A constelação contribui para curar sintomas, doenças, conflitos, né? Então, portanto, a constelação ela tem se mostrado muito eficiente e apoiando muito o ser humano nessa sua expansão, nesse seu crescimento. Gente, eu posso falar o seguinte, aí é uma fala minha. A minha vida é uma antes e depois que eu conheci a constelação familiar e dessas pessoas incríveis. E eu acredito que não só a constelação, tudo na vida acontece na hora que tem que acontecer. E falando nisso, Mimansa, já que você contou já um pouco da sua história, e aí a gente está falando agora da história de vocês dois, eu vou pegar um pouco o gancho do Renato aqui. Vou falar uma coisa. Que a vida do Renato provavelmente mudou depois de te conhecer. E a sua vida mudou depois de você conhecer o Bert. Fala um pouquinho disso. Você estava procurando algo, achou o Bert. Aí depois apareceu o Renato na sua vida. E ele, com certeza, esses anos todos contigo, ele tá ali do seu lado. É incrível uma pessoa assim. É o presente, ele continuar. Sim. E autêntico. Uhum. E esse que é o essencial, porque ele procurava por si mesmo, não como um profissional para alguma coisa especial no momento da medicina, mas por ele mesmo. E aí, assim é que deu ele continuar, né? Uhum. Né? Nossa, é um presente, simplesmente, né? E vai continuar, com certeza, né? E você, Renato, sua vida mudou depois de conhecer a Mimansa? Meu Deus, meu Deus. Com certeza era uma vida antes e uma vida depois. Aliás, eu me sinto uma pessoa muito abençoada por encontrar na vida pessoas que me trazem presentes, me mostram caminhos que não tem como descrever a importância e a transformação que isso causa na minha vida. Eu sou uma pessoa que nasci lá na fazenda, no meio do mato, vivi até os 15 anos na natureza, mais com os bichos do que com as pessoas. E eu sempre adorei essa vida e eu achava isso muito lindo. Então, quem vive na natureza tende a estar muito em sintonia em como a vida acontece. Porque nos bichos, nos animais e também nas plantas, você aprende muito observando isso. Você aprende o tempo das coisas, você aprende que às vezes situações difíceis fazem parte da vida. Você aprende os ciclos do tempo, o ciclo da vida. Então ali as coisas passam mais rápida com os bichos, com os animais e com a natureza. E então eu vivia muito conectado a isso. E isso foi um presente para a minha vida.
aquilo que na época era motivo assim, um pouco de vergonha, porque meus amigos todos moravam na cidade e eu era da Era o roça. caipira. Eu era o caipira. Mas eu, por outro lado, adorava morar lá. Eu não lembro nunca de ter falado para os meus pais que eu gostaria de morar na cidade. Tanto é que quando eu entrei na faculdade de medicina em Vassouras, eu podia morar na cidade. Mas eu fui morar de novo no campo, afastado da cidade, na roça. E fazendo a faculdade eu morava na roça, porque eu sempre senti a importância dessa coisa natural, essencial, que a Mimansa sempre fala e com que a gente muito aprende. Eu não sei por que eu estou falando isso. Me lembrei. Porque eu me sinto um abençoado. Como uma pessoa que viveu nesse lugar, no meio do mato, pode vir parar numa cidade tão grande como São Paulo e nessa cidade encontrar pessoas que me mostram caminhos para o mundo de tudo aquilo que no fundo eu sempre busquei e que eu nem sabia que existia. Então, por isso eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Todas as vezes que eu precisava de algo, que eu sentia que a minha vida precisava de algo novo, surgia isso. Assim como surgiu o Osho, com as meditações, que mudou minha vida, foi um divisor de águas. Conhecer a Mimansa foi outro divisor de águas na minha vida. E conhecer o Bert, as constelações, foi outro divisor de águas. Então, assim, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. É como se a vida me traz o tempo todo aquilo que eu preciso, exatamente na hora que eu preciso. Olha, gente, eu ficaria aqui até amanhã conversando, mas chegou a hora da gente encerrar esse programa de hoje. Esse encontro maravilhoso com duas autoridades desse tema de constelação familiar. E eu posso falar aqui em nome de todos os consteladores do país que a gente deve muito a vocês, que vocês são uma referência e que a gente pretende que esse trabalho seja levado aí e muito, e o que a gente possa fazer para ajudar as pessoas, por isso que é o nome desse programa, Eu Posso Te Ajudar, porque nós queremos ajudar as pessoas a entenderem melhor as coisas da vida. E a constelação familiar é uma ferramenta incrível, sendo bem trabalhada. Do mesmo jeito que, sendo mal trabalhada, pode prejudicar muita gente. Então, gente, fique atento na programação, em todos os eventos, em tudo que a gente for fazer. Eu agradeço muito, Mimansa. Te amo de paixão. Te agradeço muito, Renato. Te amo de paixão. E, gente, fica o convite aí, acompanhe a gente aí nas redes sociais e vamos levar essa informação adiante e poder ajudar muita gente.